O Antigo Egito é conhecido por suas magníficas pirâmides, hieróglifos intrincados e mitologia fascinante. No entanto, também é conhecido por seus costumes e práticas aparentemente bizarras, que podem parecer assustadores por padrões atuais. Da mumificação à escarificação, os antigos egípcios tinham um modo de vida único, que é ao mesmo tempo intrigante e perturbador. Nesse vídeo, exploraremos as 15 coisas mais assustadoras que eram normais no Antigo Egito e esclareceremos o significado cultural dessas práticas. Número 1. Mumificação e a arte de preservar os mortos. No Antigo Egito, a mumificação era um processo essencial na preparação do falecido para a vida após a morte. Era um procedimento complexo e demorado, realizado por embalsamadores habilidosos, que geralmente eram sacerdotes ou membros da classe de elite. Embora a prática de preservar os mortos seja vista como assustadora ou macabra nos tempos modernos, ela estava profundamente enraizada nas crenças religiosas e nas tradições culturais dos antigos egípcios. O processo de mumificação envolvia várias etapas complexas que podiam levar até 70 dias para serem concluídas. O corpo do falecido primeiro era lavado e purificado ritualmente. O cérebro era então cuidadosamente removido pelo nariz com ganchos especializados, enquanto os órgãos internos como fígado, pulmões, estômago e intestinos eram extraídos por meio de uma incisão no lado esquerdo do abdômen. Esses órgãos eram preservados separadamente em frascos canópicos ou embrulhados em linho e colocados de volta na cavidade do corpo. Em seguida, o corpo era desidratado usando um sal natural chamado natrão. Ele era coberto com essa substância por cerca de 40 dias, removendo efetivamente toda a umidade e impedindo a decomposição. Depois disso, o cadáver era meticulosamente limpo e coberto com resina ou óleos para proteger a pele. Por fim, o corpo era envolvido em várias camadas de bandagens de linho. Cada camada era cuidadosamente aplicada, muitas vezes com amuletos e encantos de proteção colocados entre elas. As bandagens eram então seladas com uma substância de resina ou goma para garantir que o corpo permanecesse intacto em sua jornada para a vida após a morte. Número 2. Servos enterrados vivos com seus mestres. Uma das práticas mais assustadoras do Egito Antigo era o costume de enterrar os seres vivos com seus senhores. Esse ritual perturbador, conhecido como sacrifício do retentor ou enterro do retentor, tinha como objetivo garantir que o falecido tivesse uma vida após a morte bem provida. Embora a ideia de levar os servos para a vida após a morte possa parecer horrível para a sensibilidade moderna, é essencial que você entenda o contexto e as crenças que envolvem essa prática. Os sacrifícios de servos eram mais comuns durante o período dinástico inicial do Egito, por volta de 3100 a 2686 a.C., e foram diminuindo gradualmente à medida que a sociedade evoluía. Eles eram observados com mais frequência nos sepultamentos de faraós, nobres e outros indivíduos de alto escalão. A prática estava enraizada na crença de que a vida após a morte era de uma pessoa que espelhava a sua existência terrena. Assim, para garantir uma vida após a morte confortável para o falecido, seus servos leais e às vezes seus animais de estimação favoritos eram sacrificados para acompanhá-lo em sua jornada. Os túmulos desse período revelaram a presença de vários esqueletos humanos, indicando que os sacrifícios de servos eram comuns. Os servos sacrificados geralmente eram mortos por envenenamento ou outros métodos que minimizavam os ferimentos visíveis em seus corpos, já que a preservação da forma física era importante para a vida após a morte. Com o passar do tempo, os antigos egípcios começaram a mudar a sua percepção dos sacrifícios de servos. O costume começou a ser substituído pela inclusão de pequenas estátuas chamadas shabtis ou ushabtis nas tumbas. Essas figuras, esculpidas em materiais como pedra, madeira ou faiança, foram projetadas para atuar como substitutos mágicos dos servos do falecido. Elas eram inscritas com feitiços que as traziam à vida após a morte, para realizar tarefas e trabalhos para o falecido. Número 3. Cultos a animais sagrados e sacrifícios rituais. A sociedade egípcia antiga era conhecida por sua profunda reverência aos animais, pois eles desempenhavam um papel importante nas crenças religiosas e culturais. Os cultos a animais sagrados, dedicados a animais específicos que se acreditava incorporarem os atributos de determinados deuses ou deusas, eram predominantes em todo o Egito. Esses cultos se dedicavam à veneração de animais, desde culturas grandes e ferozes, como crocodilos e leões, até animais menores e mais comuns, como gatos e pássaros. Embora as sensibilidades modernas possam achar certos aspectos desses cultos perturbadores, a compreensão do significado cultural e religioso dessas práticas pode oferecer informações valiosas sobre as crenças do Egito Antigo. Muitos desses cultos se concentravam em templos dedicados a divindades específicas. Os adoradores traziam oferendas e realizavam rituais
em homenagem a esses animais que muitas vezes eram vistos como manifestações ou símbolos dos deuses que representavam. Por exemplo, o touro Apis era associado ao deus Ptah e adorado em Mênfis, enquanto o deus crocodilo Sebek era reverenciado na cidade de Crocodilópolis. Os sacrifícios rituais eram um componente fundamental dos cultos aos animais sagrados no Egito Antigo. Os animais eram cuidadosamente escolhidos e criados com o objetivo de serem sacrificados aos deuses. Acreditava-se que isso apaziguava os deuses, garantia proteção e trazia prosperidade para o povo. Os animais eram frequentemente adornados com joias valiosas ou outros enfeites, tratados com grande respeito e ritualmente purificados antes de serem sacrificados. Depois que o animal era sacrificado, seu corpo era normalmente mumificado e enterrado em uma necrópole sagrada. Em alguns casos, um grande número de animais mumificados foi descoberto nesses locais de sepultamento, indicando a escala e a importância desses rituais na sociedade do Egito Antigo. Número 4. O uso de partes do corpo humano em práticas medicinais. A medicina do Antigo Egito era uma mistura fascinante de ciência, magia e crenças religiosas. Os curandeiros e médicos dessa época eram considerados detentores de grande conhecimento e habilidade, e seus tratamentos geralmente envolviam rituais complexos e o uso de vários ingredientes medicinais. Entre esses ingredientes estavam partes do corpo humano, uma prática que pode parecer horrível ou perturbadora para a sensibilidade moderna. Entretanto, para compreender o contexto cultural da medicina do Egito Antigo, é essencial explorar as razões por trás dessas práticas. Os médicos do Egito acreditavam que o corpo humano tinha poderosas propriedades curativas. O uso de partes do corpo na medicina pode ser atribuído à crença na magia simpática, um conceito que prevalecia em muitas culturas antigas. Acreditava-se que as partes do corpo de indivíduos falecidos, particularmente aqueles com atributos ou habilidades especiais em vida, poderiam transferir essas propriedades para os vivos, quando usadas como remédios medicinais. Vários tecidos, ossos e fluidos humanos eram usados em uma ampla gama de tratamentos. Por exemplo, acreditava-se que fragmentos de crânio ou pó de osso eram eficazes no tratamento de doenças relacionadas à cabeça. A gordura humana era usada na preparação de bálsamos e pomadas para tratar feridas ou problemas de pele. As múmias, que eram consideradas uma fonte potente de energia curativa, eram moídas em pó e usadas como ingrediente em medicamentos para tratar uma variedade de doenças. Embora o uso de partes do corpo humano na medicina possa parecer macabro para nós hoje, os antigos egípcios abordavam essas práticas como uma crença genuína em sua eficácia. Naquela época, sua compreensão da anatomia humana e das crenças era limitada, e eles buscavam curar as enfermidades usando as ferramentas e o conhecimento que tinham à disposição. Número 5. Rituais de execução. O poder das maldições. No Egito Antigo, o poder das maldições e seu papel na vida cotidiana tinham grande importância. Os rituais de execução, que envolviam amaldiçoar e destruir simbolicamente os inimigos, eram uma prática comum que visava afastar o mal e proteger os vivos contra danos. Embora a ideia de amaldiçoar possa parecer sombria e ameaçadora para os observadores modernos, a compreensão do papel desses rituais na sociedade do Egito Antigo pode esclarecer as crenças culturais e religiosas da época. Os rituais de execução eram parte integrante da magia do Egito Antigo, empregados para diversos fins. Eles podiam ser usados para proteger indivíduos ou comunidades de forças malévolas, para enfraquecer ou derrotar um inimigo em tempos de guerra, ou para impor a ordem social por meio da punição de malfeitores. Esses rituais eram realizados por sacerdotes, magos ou até mesmo por indivíduos comuns, demonstrando a crença generalizada no poder das maldições em todos os níveis da sociedade. O processo de execração envolvia a criação de representações físicas dos alvos pretendidos, geralmente na forma de figuras de argila ou cera, cacos de cerâmica inscritos ou rolos de papiro. Os nomes ou as semelhanças dos inimigos ou das forças malévolas eram escritos nesses objetos, muitas vezes acompanhados de feitiços ou encantamentos mágicos. Os objetos eram então submetidos a várias ações destrutivas, como esmagá-los, esfaqueá-los, queimá-los ou enterrá-los. Essas ações simbolizavam a aniquilação dos adversários e a anulação de suas intenções prejudiciais. Os textos de execução, que eram inscrições que registravam os nomes dos alvos pretendidos, fornecem informações valiosas sobre o cenário político, social e religioso do Egito Antigo. Eles revelam as preocupações e os temores do povo, bem como as alianças e os conflitos que moldaram a região. Número 6. O casamento dos faraós com seus irmãos. Os casamentos incestuosos, especialmente entre os faraós e seus irmãos, eram um aspecto notável da sociedade do Egito Antigo, que pode parecer profundamente perturbador para as sensibilidades contemporâneas.
No entanto, esses casamentos eram parte integrante da estrutura social, política e religiosa da época, servindo a propósitos específicos no complexo mundo do Egito Antigo. Para entender por que esses relacionamentos eram considerados aceitáveis e até mesmo necessários, é essencial examinar as razões culturais e ideológicas por trás dessas práticas. Acreditava-se que o faraó, como governante do Egito, era um ser divino, descendente dos próprios deuses. Eles eram considerados a encarnação terrena do poder divino e sua função era manter a ordem cósmica do universo, conhecida como Ma'at. Casar-se com seus irmãos, que também eram considerados de origem divina, era um meio de preservar a pureza da sua linhagem e garantir que seus descendentes herdassem seu status divino. Os casamentos entre irmãos dos faraós também tinham um propósito político, ajudando a solidificar alianças, evitar disputas de poder e manter a continuidade da família real. Como membros da mesma família, esperava-se que os cônjuges irmãos compartilhassem a lealdade à coroa, minimizando assim o risco de traição ou rebelião. Essa prática ajudou a manter uma estrutura de poder estável e centralizada e a perpetuar a linhagem real. As normas e crenças culturais do Egito Antigo desempenharam um papel importante na justificativa desses casamentos incestuosos. Muitos mitos e textos religiosos egípcios apresentavam casais de irmãos divinos, como Ísis e Osíris, que eram figuras centrais no panteão egípcio. Ao emular esses relacionamentos divinos, os faraós procuravam reforçar seu status de Deus e validar seu governo. Número 7. Canibalismo. Mito ou realidade? O tema do canibalismo na sociedade do Egito Antigo tem sido objeto de muito debate e especulação entre historiadores e arqueólogos. Embora alguns relatos sugiram a presença de práticas canibais, ainda não está claro se essas ocorrências foram incidentes isolados ou parte de uma tradição cultural mais ampla. Embora a ideia de canibalismo seja sem dúvida perturbadora e horrível para as sensibilidades modernas, é fundamental examinar as evidências disponíveis e o contexto cultural para entender melhor a realidade da sociedade do Antigo Egito. Várias referências textuais do período, como os textos das pirâmides, contêm passagens que parecem fazer alusão ao canibalismo. Em particular, o chamado hino canibal, encontrado na tumba do faraó Unas, descreve o rei consumindo partes do corpo dos deuses para absorver os seus poderes divinos. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que esses textos devem ser entendidos metaforicamente e não como descrições literais de atos canibais. Eles representam o desejo do poder divino e vida eterna, em vez de uma prática real de consumo de carne humana. Há também algumas evidências arqueológicas limitadas que podem apontar para incidentes de canibalismo no Egito Antigo. Alguns poucos locais revelaram restos humanos com sinais de esquartejamento ou deflesão, o que pode ser indicativo de atividades canibais. Entretanto, as evidências não são conclusivas e é difícil determinar se essas descobertas representam eventos isolados, práticas rituais ou resultados de fome, ou então de outras condições totalmente extremas. Número 8. Interpretação de sonhos e presságios sobrenaturais. A interpretação de sonhos e a crença em presságios sobrenaturais eram aspectos proeminentes da sociedade do Egito Antigo, refletindo as crenças espirituais profundamente arraigadas do povo e o seu desejo de entender o mundo ao seu redor. Embora as perspectivas modernas possam considerar essas práticas místicas ou peculiares, elas desempenhavam um papel significativo na vida cotidiana dos antigos egípcios, moldando sua decisão e ações de várias maneiras. Acreditava-se que os sonhos eram um meio de comunicação que os deuses e os seres humanos muitas vezes usavam para se comunicar, fornecendo informações valiosas, profecias ou avisos sobre o futuro. Consequentemente, a interpretação de sonhos tornou-se uma habilidade vital, procurada por indivíduos de todas as esferas da vida, incluindo faraós, sacerdotes e plebeus. Intérpretes de sonhos habilidosos analisavam os símbolos e as imagens dos sonhos, fornecendo orientação e conselhos com base em suas interpretações. Muitos textos do Antigo Egito, como o papiro de Chester Beatty, têm registros de sonhos e suas interpretações, oferecendo informações valiosas sobre crenças e preocupações da sociedade. Os textos demonstram a ampla gama de questões que se acreditava que os sonhos abordavam, incluindo saúde, relacionamentos, política e vida religiosa. Além dos sonhos, eles também davam grande importância a vários presságios e sinais sobrenaturais, o movimento dos corpos celestes, os padrões climáticos incomuns ou o comportamento peculiar dos animais era frequentemente visto como indicadores de vontade divina ou de eventos iminentes. Esses presságios eram cuidadosamente observados e interpretados por sacerdotes
e outros indivíduos com conhecimento, orientando decisões sobre assuntos como agricultura, guerra e rituais religiosos. Número 9. Magia e amuletos, proteção e poder. A magia era um aspecto integral da sociedade do Egito Antigo, permeando todos os aspectos da vida cotidiana, desde a medicina e a religião até os relacionamentos pessoais e a política. A crença no poder da magia e em sua capacidade de proteger, curar e provocar mudanças positivas era muito difundida entre a população. O ponto central desse sistema de crenças era o uso de amuletos, que, segundo se acreditava, aproveitavam a energia mágica para influenciar os reinos físico e espiritual. Os amuletos eram objetos pequenos, geralmente com design intrincado, feitos de vários materiais como pedra, argila, metal ou vidro. Eles apresentavam uma grande variedade de formas e formatos, muitas vezes representando deuses, deusas, animais ou símbolos abstratos, e acreditava-se que cada um deles possuía propriedades específicas de proteção ou fortalecimento. Por exemplo, acreditava-se que o amuleto Olho de Horus proporcionava proteção e cura, enquanto o pilar Djed simbolizava estabilidade e resistência. Os antigos egípcios de todas as classes sociais usavam ou carregavam esses amuletos como forma de atrair boa sorte, repelir forças negativas ou tratar de questões específicas, como problemas de saúde ou proteção durante o parto. Os amuletos também eram comumente colocados dentro de invólucros das múmias ou incluídos nos locais de sepultamento dos falecidos, para oferecer proteção e orientação na vida após a morte. A produção de amuletos era uma arte altamente qualificada, muitas vezes exigindo amplo conhecimento de materiais, técnicas artísticas e simbolismo religioso. O processo de criação em si era imbuído de significado mágico, com os artesãos recitando orações ou feitiços durante a confecção dos amuletos para imbuí-los com os poderes desejados. Número 10. Textos funerários, guias para a vida após a morte. A vida após a morte desempenhou um papel importante na cultura e na religião do Egito Antigo, e os textos funerários eram uma parte essencial dos elaborados preparativos feitos para a jornada além da morte. Esses textos, que geralmente eram inscritos nas paredes das tumbas, em rolos de papiro ou em outros objetos funerários, foram criados para fornecer orientação e proteção ao falecido enquanto ele navegava pelo complexo potencial perigoso reino da vida após a morte. Embora o conceito de instruções detalhadas para a vida após a morte possa parecer peculiar para os leitores modernos, esses textos revelam informações valiosas sobre crenças e preocupações da sociedade antiga. Vários tipos de textos funerários foram usados ao longo da história do Antigo Egito, incluindo textos das pirâmides, textos dos caixões e livro dos mortos. Esses textos continham uma coleção de feitiços, orações e rituais, destinados a ajudar o falecido a superar vários obstáculos que poderia encontrar na vida após a morte. Desafios como o julgamento perante o deus Osíris, em que o coração do falecido seria pesado contra a pena da verdade, ou a perigosa jornada pelo submundo, eram abordados nesses textos. Os feitiços contidos nos textos funerários eram, em geral, altamente específicos, abordando preocupações individuais ou perigos em potencial. Os feitiços podiam garantir que o falecido tivesse acesso a alimentos e água, protegê-lo de espíritos malévolos ou permitir que ele se transformasse em diferentes criaturas para ajudar em sua jornada. Os textos também forneciam orientação sobre o comportamento e as ações corretas que o falecido deveria realizar para obter o favor dos deuses e garantir um lugar no paraíso eterno. Número 11. O culto aos mortos, honrando os ancestrais. O culto aos antepassados e a veneração dos mortos eram elementos centrais da sociedade do Egito Antigo, enfatizando as fortes conexões entre os vivos e os mortos. O culto aos mortos, como costuma ser chamado, girava em torno da crença de que os espíritos dos membros falecidos da família precisavam de sustento, cuidado e reconhecimento para garantir seu bem-estar na vida após a morte. Essa crença se manifestava em rituais elaborados, oferendas e comemorações que eram cruciais para manter uma relação harmoniosa entre os reinos dos vivos e dos mortos. Os antigos egípcios acreditavam que os mortos continuavam a existir em um reino paralelo, conhecido como o Belo Oeste ou o Campo dos Juncos, que espelhava o mundo dos vivos. Para garantir uma vida após a morte confortável para os seus familiares falecidos, os vivos realizavam uma variedade de rituais, como oferecer comida, bebida e oferendas materiais na tumba, recitar orações e feitiços ou participar de festivais anuais que celebravam e honravam os mortos. As tumbas e os templos mortuários desempenhavam um papel fundamental no culto aos mortos, servindo como uma conexão física entre vivos e os falecidos. Essas estruturas não eram apenas os locais de descanso final para o corpo, mas também serviam como locais onde os vivos podiam se comunicar com seus ancestrais e prestar homenagem a eles. Lindamente decorados com cenas da vida cotidiana, motivos religiosos e representações da vida após a morte, esses túmulos proporcionavam aos falecidos uma conexão com o mundo que haviam deixado para trás.
Número 12. A prática do sacrifício humano, mito ou realidade? A prática do sacrifício humano no Egito Antigo continua sendo um assunto controverso e muito debatido entre os historiadores e arqueólogos. Embora existam evidências que sugerem que alguma forma de sacrifício humano possa ter ocorrido, a extensão e a prevalência da prática ainda não estão claras. Para compreender totalmente a complexidade desse tópico, é importante examinar as evidências disponíveis, o contexto histórico e as crenças culturais mais amplas da sociedade egípcia antiga. Descobertas arqueológicas do período dinástico inicial sugerem que alguma forma de sacrifício humano poderia ter ocorrido. A descoberta de sepulturas subsidiárias, também conhecidas como sepultamentos de retentores, nos complexos funerários dos primeiros faraós, como Arra, Djer e Den, alimentou a especulação sobre o sacrifício humano. Esses túmulos contêm os restos mortais de indivíduos que aparentemente foram enterrados ao mesmo tempo que o faraó, levando alguns estudiosos a argumentar que eles foram ritualmente sacrificados para acompanhar e servir o governante na vida após a morte. No entanto, explicações alternativas para esses sepultamentos também foram propostas, como a possibilidade de os indivíduos falecidos terem escolhido voluntariamente acompanhar o faraó na morte ou de terem sucumbido a causas naturais. As evidências textuais de períodos posteriores da história do Egito Antigo, como os reinos Médio e Novo, não apoiam a ideia de sacrifício humano generalizado. Embora certos textos religiosos e mitos descrevem rituais ou atos de sacrifício, a maioria dos estudiosos acredita que essas referências devem ser entendidas de forma simbólica ou metafórica, e não como descrições literais de eventos reais. Número 13. Anões faraônicos, status e simbolismo. Os anões ocupavam uma posição única e altamente considerada na sociedade do Egito Antigo, refletindo a complexa dinâmica social e cultural dessa antiga civilização. Embora muitas sociedades modernas possam ver o nanismo como uma deficiência ou uma condição infeliz, no Antigo Egito, os anões eram muito respeitados e gozavam de privilégios especiais. Ao examinar os papéis e a representação dos anões na arte, nos textos e na vida cotidiana do Egito Antigo, podemos obter informações valiosas sobre os valores e as crenças que moldaram essa cultura intrigante. Os anões eram frequentemente empregados em posições importantes nas cortes reais e nas casas dos faraós. Eles atuavam como artesãos, joalheiros, dançarinos e artistas, entre outras funções, e eram muito valorizados por suas habilidades e talentos. O famoso anão Seneb, por exemplo, detinha o prestigioso título de chefe dos anões, sob o comando do faraó Khufu, e foi retratado em uma bela estátua ao lado de sua esposa e filhos. As representações artísticas de anões em pinturas de tumbas, estátuas e outras obras de arte do Egito Antigo geralmente os mostram envolvidos em várias atividades, como a participação em rituais religiosos, artesanato ou entretenimento. Essas representações indicam que os anões eram considerados parte integrante da sociedade e eram frequentemente tratados com respeito e admiração. O status elevado dos anões na sociedade do Egito Antigo também pode ser atribuído à sua associação simbólica com determinados deuses e qualidades divinas. Considerava-se que os anões estavam sob a proteção dos deuses Bes e Ptah, ambos retratados com características anãs. Bes, em particular, era um deus popular associado à proteção, ao parto e ao lar, o que aumentava ainda mais o significado e a reverência dada aos anões. Número 14. A prática da odontologia e a saúde bucal do Antigo Egito. A odontologia no Egito Antigo era um aspecto essencial de saúde e do bem-estar, destacando a compreensão avançada da civilização sobre cuidados dentários e higiene bucal para a época. Embora as práticas odontológicas modernas tenham percorrido um longo caminho desde os dias dos faraós, o exame de saúde bucal no Egito Antigo fornece informações fascinantes sobre a vida cotidiana, a dieta e as práticas médicas dessa sociedade antiga. As principais causas de problemas dentários no Egito Antigo eram o consumo de uma dieta rica em carboidratos, incluindo pão e cerveja, e a presença de grãos e areia nos alimentos devido ao processo de moagem. Esses fatores levaram a uma alta incidência de cáries, doenças gengivais e desgaste dentário entre a população. Para resolver esses problemas, os dentistas do Egito Antigo empregavam uma série de técnicas e ferramentas para aliviar a dor e tratar as condições dentárias. Evidências textuais de Papiro de Ebers e do Papiro de Edwin Smith, dois dos textos médicos mais abrangentes do Egito Antigo, descreveram vários tratamentos e remédios odontológicos. Isso inclui o uso de mel e ervas naturais por suas propriedades antimicrobianas, a extração de dentes e o tratamento de abscessos dentários. Evidências arqueológicas, como a descoberta de instrumentos odontológicos, como pinças de bronze e palitos de dente de osso ou marfim,
apoiam ainda mais a existência de práticas de tratamento odontológico no Egito Antigo. Além dos tratamentos odontológicos, os antigos egípcios também praticavam medidas preventivas para manter a saúde bucal. O uso de palitos para mastigar, que eram desgastados em uma extremidade para funcionar como uma escova de dentes improvisada, era uma prática comum. A aplicação de natrão, um sal mineral de ocorrência natural, também era usado como pó para a limpeza dos dentes, servindo como uma forma primitiva de pasta de dente. Número 15. O Rio Nilo, a força vital da civilização egípcia antiga. O Rio Nilo foi inegavelmente a força vital da civilização egípcia antiga, desempenhando um papel fundamental na formação da cultura, da economia e da vida cotidiana dessa notável sociedade. A importância do rio não pode ser exagerada, pois ele forneceu recursos essenciais e ditou o ritmo de vida no Egito. Ao explorar os vários aspectos da influência do Nilo, podemos ter uma apreciação mais profunda de sua importância e entender o papel essencial que ele desempenhou no desenvolvimento e na sustentação da civilização do Egito Antigo. A inundação anual do Nilo foi a principal fonte de fertilidade agrícola no Egito, depositando iodo rico em nutrientes nas planícies aluviais e permitindo o cultivo de várias culturas, incluindo trigo, cevada e linho. A agricultura era a base da economia egípcia e o ciclo previsível de inundações permitiu que os agricultores desenvolvessem técnicas agrícolas avançadas que sustentaram uma civilização próspera e estável. O Nilo também serviu como a principal rota de transporte do Egito Antigo, permitindo a movimentação eficiente de mercadorias e pessoas ao longo de sua extensão. O rio conectava vários assentamentos e cidades, promovendo o comércio, a comunicação e o intercâmbio cultural. Os barcos feitos de papiro ou pranchas de madeira facilitavam o transporte de tudo, desde matérias-primas como pedra e madeira, até produtos acabados, como alimentos, tecidos e cerâmica. Religiosa e espiritualmente, o Nilo tinha grande importância para os antigos egípcios. Ele era considerado um presente dos deuses, especialmente do deus Hapi, que era associado à inundação anual. O rio era visto como uma manifestação do divino, e vários rituais, festivais e cerimônias eram centrados no Nilo e em sua inundação anual.